Graças a Deus. Bom dia na santa paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira. Graças a Deus, segunda-feira, dia 3 de abril. E hoje é mais um dia que nos permitiu o Senhor, né? Hoje é mais um dia que nos permitiu o Senhor, queira Deus, a nos dar mais um dia de vida nesta segunda-feira, muitos indo para trabalhar e outros também, como no sentido aí de Belfor Roxo, feriado, né? E, claro, em Belfor Roxo que eu saiba só apenas, né? Mas nós estamos aí para agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele tem nos concedido. E você já deve ter visto o tema, não é? Na nossa chamada, da nossa live. Gostaria que você compartilhasse ou convidasse amigos que tivessem à disposição para ouvir pela manhã uma palavra de Deus, né? Então a pergunta da nossa live, da nossa transmissão, você pode participar, se você quiser participar, esteja à vontade, pode participar, tá bom? Que diz, a pergunta da enquete que nós estamos fazendo é o seguinte: filhos ou criaturas de Deus? O que é ser uma criatura? Qual a diferença da criatura, né? A diferença, se é que existe a diferença entre ser criatura de Deus ou ser filho de Deus, né? Essa é a pergunta que nós vamos debulhar aqui, se o amado ou a amada irmã, ou os amigos também, que nós temos também na nossa lista de amigos, né, do Facebook, nós temos também pessoas que não são cristãs e têm certas dúvidas, o porquê que nós, evangélicos, dizemos que há uma diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Nós sabemos que Deus criou primeiro o homem e toda a humanidade, né, irmãos? Aliás, criou o homem e toda a humanidade é descendente dele. Deus criou o homem, né, e toda a humanidade é descendente dele. Então, nesse aspecto, todos são criaturas de Deus, ou seja, foram criados por Deus. Está havendo uma polêmica, uma discussão nas redes sociais do pastor Eliseu, né? E outro pastor, e aquela coisa toda, e a gente, na verdade, a gente não sabe tudo, né? O que nós sabemos é pela graça e bondade do Senhor, mas que existe uma diferença de ser criatura de Deus e ser filho de Deus, é óbvio que existe. Nós, cristãos, somos considerados filhos de Deus, e nós vamos explicar por quê, né? Conforme eu comecei falando, Deus criou primeiro o homem e toda a humanidade e é descendente desse homem, né? Então, nesse aspecto, todos são criaturas de Deus. Mas para ser filho de Deus, irmãos, para ser filho de Deus, anote aí, para ser filho de Deus existe um requisito muito importante para se tornarmos filho de Deus, segundo a Bíblia, à luz da Bíblia. Não estou dizendo isso com minha opinião, né? Eu não estou aqui como formador de opinião. Eu creio por fé na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. E segundo a Bíblia, lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, nós temos lá registrado, João escrevendo no capítulo 1, no versículo 12, ele vai dizer assim, irmãos, está na tua Bíblia, e se você tem a Bíblia Sagrada, nós vamos falar aqui à luz dela, à luz da palavra. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, olha só, não são chamados, são feitos. Existe uma diferença de serem chamados de filho e serem feitos filhos. Anote isso aí. Então, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foram feitos, não são chamados, são feitos, que é algo muito maior. Então, aos que creem no seu nome, amém? Filhos de Deus. O homem tem o poder, ou seja, o direito de se tornar filho de Deus somente se ele crer no nome do Senhor Jesus, né? E ele recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, e há nele um novo nascimento, e ele é feito filho de Deus. Amém? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, está aí na sua Bíblia, e nós estamos falando aqui à luz da Bíblia. Então, a pergunta é, existe uma diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus? Existe. Amém? Então vai lá, deixa aí anotado já para você ter como base, não é isso? Em São João, capítulo 1, versículo 12. Glórias a Deus. Então, a pergunta é, pastor, como se fazer para se tornar um cristão? Como é considerado, então, como filho de Deus? Como é? Primeiro, irmãos, quando você vê um filho de Deus, você vê que ele experimentou uma mudança radical. Houve uma mudança radical, não é? Nós podemos ver lá no passado, né, um certo dia, um príncipe dos judeus muito conhecido, e essa passagem muitos conhecem, muitos sermões foram feitos em cima desta passagem. Um certo dia, um príncipe dos judeus, né, ele foi ao encontro de Jesus para saber algo sobre a vida eterna, né? E o Senhor informou a este homem, Nicodemos, que era necessário nascer de novo, não é? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 3, lá você pode ver isso aí, lá em São João, capítulo 3, a gente está no Evangelho de São João, né? No capítulo 3, vai contar a história de um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, né? Então ali ele foi indagar Jesus, foi ao encontro de Jesus para saber algo da vida eterna, e o Senhor informou a ele que era necessário nascer de novo, ou seja, passar por uma mudança radical. Eu não vou pregar aqui essa passagem, mas eu creio que você já conhece, porque eu quero que essa live seja uma live bem rápida, né? Para a gente não tomar muito tempo. Quero mandar aí, abrindo parênteses aqui, bom dia, paz do Senhor Jesus, para Lúcia Monteiro, minha prima. Que Deus te abençoe, viu? Já cedo nós estamos aí, tá bom? Um abraço forte para minha prima Lúcia Monteiro. A voz está um pouco meio fechada por causa de manhã assim, ela sempre amanhece, muito pesada, né? Então, mais um bom dia aí, minha prima, minha irmã em Cristo e prima, ok? Ok? Lúcia Monteiro, a paz do Senhor Jesus, dá um abraço para todos aí, desse lugar maravilhoso em Saracuruna, né? Saracuruna. Tem um amigo nosso aí muito próximo que está internado aí no hospital em Saracuruna, e peço a todos, principalmente minha prima Lúcia Monteiro, nas vossas orações, lembre do meu amigo, viu? Deus sabe o nome dele, sabe quem é ele, e é só pedir para que o Senhor venha visitar o meu irmão em Cristo e amigo, que está internado no hospital em Saracuruna. Aliás, abrindo parênteses, um hospital de referência em Saracuruna, parabéns. Hospital público, mas com, olha, eu vou dizer para você,
abrindo parênteses aqui, eu estou falando bem rápido aqui, estou tentando ser um pouco sucinto, rápido, e às vezes a gente se enrola. Mas é um hospital que está de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns, o povo de Saracuruna. Eu não sei se é porque eu sou aqui de São João de Meriti e tive essa boa impressão. Quem sabe direitinho é quem mora aí em Saracuruna. Bom, voltando aqui, irmão. Então, esse homem que era príncipe, e o próprio Jesus disse para ele. Jesus disse para ele assim, ele perguntou a Jesus, ele foi ter com Jesus de noite, e talvez esse de noite aqui é para que ninguém visse, né? A pessoa às vezes fica com vergonha por causa da posição dele, era príncipe, ele era obrigado a saber, porque ele tinha que ensinar. Mas, na verdade, ele foi para aprender com Jesus ali de noite para ninguém ver ele, talvez, né? E disse, Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? Aí Jesus respondeu para ele no versículo 3, que na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele indagou Jesus perguntando, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 3 de São João, que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então assim diz a palavra do Senhor. Então este é uma característica de quem agora é filho de Deus, de quem se tornou, que Deus deu-lhe o poder de serem feitos, e não chamados, mas serem feitos filhos de Deus. Eles experimentam uma mudança radical, a qual as pessoas, e essa mudança ela começa de dentro para fora, não é, irmãos? E de forma que as pessoas que estão vendo por fora vão dizer, olha, quem te viu e quem te vê. Que tem que haver uma mudança radical, irmãos. Tem que haver uma diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus, né? Então essa é a primeira coisa que a gente vê aqui num cristão que aceitou a Cristo como seu Salvador, experimentou uma mudança radical. Segundo, ele como filho, você pode anotar aí, ele aceita a correção do pai, viu? A gente pode ver isso lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, está escrito lá, porque é filho, né, irmãos? O filho, aceita a correção do pai. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo 6, está escrito assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O Senhor corrige, corrige e açoita aqueles que ama e a qualquer que recebe por filho. Ou seja, se você de fato é filho, você aceita toda a correção. Você aceita a correção. Filho aceita a correção. E eu quero dizer para você que toda correção que vem de Deus, meus amados, é para o nosso bem. Toda correção que vem de Deus é para o nosso bem, ou seja, para o nosso crescimento e para a nossa purificação. Então aceite a correção do Pai, se é que tu és filho. Se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus deu-lhe essa autoridade e o poder de você ser feito filho de Deus. Você, se é filho, aceita a correção. Ou seja, primeiro, se é filho, experimenta mudança radical. Segundo, aceita a correção do Pai, que é para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a nossa purificação. Terceiro, irmão, se tu és filho de Deus, olha só, ele zela pelo seu nome, não é? O que é zelar pelo nome, né? Zelar pelo nome, né? Ou seja,
é fazer coisas, ou melhor, é não fazer coisa ou praticar atos que comprometam o Evangelho, não é? Um mau testemunho, irmãos, de muitos crentes. Nós estamos falando de filho, então vamos falar de filho. O mau testemunho de muitos crentes tem o que, irmãos? Tem trago descrédito ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, né, podemos dar credibilidade, mas o mau testemunho de muitos crentes tem, né, trago ao Evangelho descrédito. Muitas pessoas falam, por causa de um crente, irmãos, todos pagam. Por causa de um pastor, todos os pastores são iguais. E as pessoas não conseguem encaixar na cabeça dele que existe, não é que existem falsos crentes, existe sim, falsos, né, fingindo ser crente. Por que a gente não fala assim? Falso pastor, né? Por que a gente não usa a palavra, a inverter o negócio, dizer, existem falsos disfarçados de pastores, não é? Ou falsos disfarçados de crente. Agora, eu quero dizer para você também, sem caráter existe em todas as religiões, não é só. Mas por a gente pregar a luz e falar da luz e dizermos que estamos na luz, nós somos mais cobrados, irmãos. Nós somos mais cobrados. Nós pregamos amor, nós temos que praticar o amor. Nós pregamos a luz e não tem como. Quem está em trevas ninguém vê, mas quem está em luz todos vemos. Se apagar a luz ali em um lugar muito escuro, ninguém vê nada, mas se acender. Então, nós somos mais cobrados. Até o diabo cobra a gente, irmão. Até ele cobra a gente mais santidade, diferença. Fala, você não é crente? Passa na cara da gente, né? Então, zelar pelo nome, ou seja, zelar pelo nome de Deus, é não praticar algo que venha comprometer o nome do Senhor. Quando você zela pelo nome do Senhor, você dá bom testemunho no colégio, no trabalho, dentro de casa, né? Porque o mau testemunho vai trazer isso aqui, irmão, vai trazer muitas críticas e blasfêmias contra o nome do Senhor. Por causa do seu comportamento lá no seu colégio, muitos jovens, né, que envergonham o nome do Senhor, e as pessoas ficam criticando, ficam blasfemando o nome do Senhor Jesus por causa do nosso comportamento. Então nós temos que ter muito cuidado. Então, se nós somos filhos, nós temos que zelar pelo nome do nosso Pai. Amém? Porque senão vão ficar falando, tá vendo, é crente, olha lá, aquela moça ali é crente, aquele moço ali é crente, e é pastor, né? Infelizmente, eu digo talvez, felizmente, quando eu digo no sentido de saber que estamos na luz, não pelo mau caráter de muitos crentes por aí, mas eu digo assim, que eles veem a diferença, eles mesmos veem a diferença, porque está escrito, irmão, em Malaquias, que então vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus e os que não servem a Deus. Amém? Ou seja, existem os que andam na luz e os que andam em trevas. Certamente, os que andam em luz são esses que são vistos. Tudo que você faz pode ser para glorificar o nome do Senhor ou trazer pessoas para criticar e blasfemar o nome do Senhor. Então, o cristão, o filho de verdade, ele vai zelar pelo bom nome de Deus. Ou seja, como assim, pastor? Eu vou trazer aqui outros exemplos para que um filho venha zelar pelo nome do Senhor. Por exemplo, nos seus negócios, o crente tem que ser sincero nos seus negócios. Se você é filho de Deus, seja sincero, seja íntegro nos seus negócios. Meu querido, minha irmã, meu irmão, pegou emprestado, paga. Você pegou emprestado. Agora, se a pessoa te deu, é outra coisa, né? Mas se te emprestou,
devolva quando você puder devolver. Eu vou marcar com fulano, eu pegar emprestado aqui uma coisa e semana que vem eu pago. Aí passa-se semana, e a pessoa que te emprestou talvez não tem, está até, não sei se é medo, se é receio, ou se é evitando problema e não pede aquilo que ela te emprestou. Mas nós é que temos que termos caráter, né? Caráter como filho de Deus, caráter como cristão, né? Se pegamos emprestado, nós temos que pagar, nós temos que devolver. Agora, dado é uma coisa, se a pessoa me deu, eu vou devolver uma coisa que foi me dada, né? E as pessoas, quando dão as coisas para a gente, elas querem ver a gente aceitar com prazer e usar aquilo que nós ganhamos. Mas se foi emprestado, né? Outros negócios, comprou, verdade, minha prima Lúcia Monteiro, nós cristãos temos que ser diferentes. E essa palavra é maravilhosa. Não ser indiferente, mas ser diferente. Que muitos cristãos, infelizmente, não sei se é falta de instrução ou realmente não querem aprender, porque muitos pastores ensinam, não é, irmãos? Tem muitos que não querem aprender. Eu sempre falo na nossa igreja que a maior tristeza do professor é ensinar aluno que não tem interesse em aprender. Isso é um sofrimento. Eu digo isso estou dizendo como ensinar dentro da igreja, mas eu estou englobando o negócio também os professores aí que ensinam nos colégios. Deve ser um sofrimento, a gente sente isso na pele. Ensinar aluno que não tem interesse em aprender é um sofrimento para os professores. Mas voltando aqui, se tu és filho, então você tem que zelar o nome do seu pai, o nome de Deus, né? E zelando como assim? Ser íntegro nos seus negócios. Tudo que você fazer, meu filho, pague, seja fiel nos seus negócios, seja íntegro, seja sincero, né? Outra coisa, se tu és filho de Deus, não seja um enganador. Enganador não é filho de Deus. Enganador é trambiqueiro, irmãos. A pessoa que é enganador, trambiqueiro, não é filho de Deus. Nem aqui, eu vou usar um ditado bastante popular que se usa muito. Mamãe falava sempre, né? Saudosa mãezinha. Nem na China. Se você é trambiqueiro, se você é enganador, você não é filho de Deus nem aqui e nem na China. Mamãe usava muito essa frase. Então, meu amado, se é filho de Deus, zela pelo nome de Deus. Não seja um trambiqueiro, não seja um enganador. Seja fiel nos seus negócios. Amém? Antigamente se usava muito cheque, não sei se usa ainda, eu pelo menos não uso cheque, mas eu já vi crente, irmão, passando cheque sem fundo, há muito tempo atrás, passando cheque sem fundo. Que isso, irmãos? Isso não é atitude de filho de Deus, né? Pessoas aí hoje estão usando o Pix, hoje é o famoso Pix, né? Tem muita gente aí que finge que está passando Pix, eu não sei como é que eles fazem, mas para o brasileiro, irmão, dá aquele jeitinho, tem jeitinho para tudo, né? Mas eu tô dizendo isso no sentido negativo, né? Tem jeitinho para tudo, né? O brasileiro. Então, antigamente se dava-se cheque sem fundo, e o pior que eu via crentes fazendo isso. Então não é filho de Deus, o filho de Deus não faz isso. Como é que você vai zelar pelo nome de Deus, fingindo que está pagando Pix, enganando, praticando trambique, passando cheque sem fundo, né? Não paga as dívidas. Pessoas também, irmãos, que não pagam as suas dívidas, deve aí até hoje, não paga as suas dívidas. Pelo amor de Deus, não é filho de Deus. Você não está zelando pelo nome de Deus. Então, se tu quer zelar pelo nome de Deus, paga as suas dívidas. Pegou emprestado, filho, devolva, não é seu, é emprestado, não é seu, não é seu, né? Então, o filho de Deus não trata também, irmãos, com leviandade. Essa palavra, para ficar mais traduzido, mais entendível, porque tem muita gente que não entende certas palavras, a gente tem que explicar, né? Que a pessoa pergunta, o que é isso? É de comer ou de beber, né?
Mas a pessoa que não trata com leviandade é aquela pessoa que é imprudente, ela não reflete nas coisas que faz, né? Ela faz as coisas sem refletir, ela faz as coisas imprudentemente. Não é filho de Deus. E outra coisa, irmãos, se tu és filho de Deus, né? O filho de Deus não é mentiroso. Não pode ser mentiroso. O filho de Deus não é mentiroso. O mentiroso não zela pelo nome do Senhor. O mentiroso, ele não zela pelo nome de Deus. Olha que mentiroso é. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 10, vai dizer: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, não é de Deus, viu? E o versículo 9 ainda diz assim lá em cima, lá, ó. Vamos ler os 3 versículos, 8, 9 e 10. O 8 diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha que há uma diferença aí, irmão. Há uma diferença de filhos de Deus e filho do diabo. Então eu estou falando aqui do Filho de Deus. O Filho de Deus experimenta mudança radical. Se ele aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele dali para frente experimenta uma mudança radical, né? Falamos isso. Segundo, ele aceita a correção do Pai, se é que ele é filho. Terceiro, que nós estamos focando aqui, ele zela pelo o nome do Senhor. Ele não é trambiqueiro, não é enganador, não passa cheque sem fundo, não deixa de pagar suas dívidas, não trata as pessoas com leviandade, ou seja, reflete primeiro, né? Não é imprudente. Então, nós estamos lendo em 1 João 3, que vai dizer, no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é filho de Deus. Se ele é mentiroso também, ele não é filho de Deus. Então, nós vamos pegar várias pessoas aí, até fizemos uma live no dia 1º de abril, que é comemorado, né, o dia da mentira, e explicamos ali a origem, porque o dia da mentira, né? E tem muitos crentes que usam de engano, mentira, então não é filho de Deus, e não está zelando pelo nome de Deus. Então há uma diferença então. Então existe diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Mudança radical, o primeiro tópico que nós falamos. O segundo é aceita a correção do Pai. O terceiro é zela pelo seu nome. E a gente podemos pegar aqui um quarto tópico também, que a gente já vai encerrar a live daqui a pouquinho. O filho de Deus, irmão, se você é filho de Deus, você tem direito às promessas. Mas que promessas são essas, pastor Rogério? São muitas promessas, né, irmão? São muitas promessas que a Bíblia deixa registrada para nós, né? Quando os filhos de Deus se mantêm fiéis a Deus, ele tem direito a essas promessas. Quais são elas? Promessa, né, da presença de Jesus. Essa promessa aqui é maravilhosa, irmão. Promessa da presença de Jesus. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa da presença de Jesus, irmãos. Quando nós temos Jesus presente em nossas vidas, né? Nós temos a certeza e a garantia de que, irmãos? Do socorro na angústia. Nós, filhos de Deus, nós temos direito a esta promessa, que é a presença de Jesus. E se temos a presença de Jesus, nós temos a garantia de ter socorro na hora da angústia. Viu? É um socorro bem presente na hora da angústia. Deus está dizendo nesta noite
que você tem a promessa da sua presença. A presença de Jesus é garantia de socorro na hora da angústia. Deus está contigo, viu? Não se preocupe. Lá no início da sua caminhada, você ouviu alguém pregar assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O mais ele tudo fará. Você já entregou o seu caminho àquele que você pode confiar? Que às vezes a gente queremos desabafar com alguém, queremos falar com alguém, e a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem com quem nos desabafarmos, né? E às vezes você está desabafando com pessoas erradas, pessoas ímpias. O que tem um ímpio para nós, irmãos? Né? Que conselho tem um ímpio, como diz o salmista, lá no número 1, que diz: bem-aventurado é o varão, né? Que não se assenta ali na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, não aceite o conselho dos ímpios, aquela coisa que o salmista vem falando, maravilhosa. Então o ímpio não tem nada para nós, né? Mas você entregou o teu caminho naquele que você pode confiar e desabafar. Porque se você tem essa promessa como filho, que é a presença de Jesus, você tem o socorro na angústia, com certeza. É só você tomar posse desta palavra. Um abraço forte, um bom dia, na paz do Senhor também, para a minha amiga Nath Silva. Que Deus abençoe a você, abençoe as meninas, né? As crianças maravilhosas, que eu amo, sempre amarei essas crianças. Tive o privilégio de apresentar ao Senhor, a igreja, e o nome do Senhor é glorificado. Louvo a Deus por essa família, viu? A irmã Shirley, a irmã Nath Silva e toda a sua família, ou Jacimar, que Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Amém? Glória a Deus. Então, continuando aqui, é um prazer ter vocês na live, viu? Eu peço a Deus, eu estou pedindo direção a Deus para que me dê uma direção, que eu estou pensando em tirar a página Facebook do ar, né, ficar só no YouTube. Estou estudando, estou orando a Deus, porque bom seria se todos que tivessem, eu tenho quase 3.000 amigos no Facebook, se viesse migrar para o YouTube não ia me derrubar, o YouTube me derrubou, tive que montar outro canal. Eu vou tentando lá no YouTube lá. Amém? Mas vamos assim, seguindo até o Senhor nos permitir. Eu estou pensando seriamente em tirar o Instagram e o Facebook, e ficar só com o YouTube. Tá certo? Mas enquanto isso, nós vamos dando glórias ao Senhor. Então, como filho, nós temos direito às promessas. A promessa da presença de Jesus. E nós falamos aqui que a presença de Jesus é garantia de socorro bem presente na hora da angústia. A presença de Jesus também, irmãos, é livramento certo. Anote isso. A presença de Jesus é livramento certo. Tenha certeza disso, que Deus está te dando livramento. Quantos, aliás, tem livramentos que você teve que você nem viu. Grandes escapes que você passou por aí que você nem viu, mas Deus te deu livramento. Então, acordou, meu filho, abriu seus olhinhos, agradeça a Deus por mais um dia que Deus te permitiu e por mais uma noite que você se deitou, você dormiu, acordou, se levantou, porque o Senhor te sustentou. Você está de pé não é porque você é bonzinho, não. Eu estou aqui porque eu não sou bonzinho, não. Eu estou aqui por graça, bondade e misericórdia do nosso Deus, tá bom? Então, se és filho, nós estamos falando da diferença entre ser filho e entre ser criatura de Deus. Glórias a Deus. Então, a diferença. Então, como filho de Deus, nós temos a promessa da presença de Jesus, que é o socorro na angústia, que é livramento certo. E a presença de Jesus é segurança na certa. É segurança na certa. Sabe por que é segurança na certa? Porque você não está sozinho em meio às batalhas. A presença de Jesus é
dizendo para nós filhos: filho, você não está sozinho nesta batalha. Amém? Ele está dizendo assim: filha, filho, pode descansar em paz. Esta peleja é dele. Ele está dizendo para nós, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, esta é a promessa de que um filho tem direito a ela, a presença de Jesus. Então, ele está dizendo: descanse, sinta-se em paz. Nós, como filhos de Deus, irmãos, em meio às guerras, em meio às adversidades, nós conseguimos ter paz. Por quê? Porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele não saiu do controle, não, irmãos. Ele está no controle, fique tranquilo. O seu barco não está à deriva. Ele tem um capitão, né? Ele está ali, Ele está presente. Na hora certa ele vai dizer assim: acalma-te, vento, acalma a tempestade, e a bonança vai chegar. Mas mesmo em meio à guerra, você não está sozinho, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus e tem direito a essa promessa, que é a presença de Jesus. Descanse em paz, sinta-se em paz. Você não está sozinho. Deus está batalhando por você. Às vezes a gente pensa assim: será que Deus está vendo? Está vendo. Deus não é cego. Amém? Glórias a Deus. Então, como filhos de Deus, nós temos direito às promessas. Primeiro, a promessa da presença de Jesus. A promessa da presença de Jesus, né? Segundo, a promessa de aniquilar o nosso inimigo. O Filho de Deus, irmãos, ele vive protegido e confiante, mesmo sabendo que a todo tempo o nosso inimigo, o diabo, está lançando setas e dardos para nos ferir, irmãos, para nos perturbar, para te parar. O que o inimigo das nossas almas quer fazer, ele trabalha na linha da pressão. Ele vem com toda a pressão para quê? Para você parar, para você murmurar, para você até achar que Deus não está te vendo, que Deus não se preocupa contigo, né? Mas nós, como filhos de Deus, nós temos a promessa de que Deus irá aniquilar o nosso inimigo, mesmo sabendo que ele está lançando dardos, que ele está lançando setas enviadas pelo inimigo, né? Porque o que o diabo quer fazer com o crente, irmão? Dar rasteira. Ele quer te dar rasteira, ele quer ver a tua queda, ele quer ver você parar, ele não quer ver outra coisa, não. Ele quer ver você perder a fé, né? Mas guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, irmãos. Tirou a fé, acabou. Irmão. Tirou a fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Mas a gente sabe o seguinte, que ele está todo o tempo, o nosso inimigo, está todo o tempo querendo arrumar um jeitinho para entrar ali no nosso coração. E entrando no nosso coração, ele vai ocupar o quê? O lugar é para quem deve ocupar o nosso coração, a nossa vida por inteiro, é Cristo. Mas ele quer dar um jeitinho para ele tomar o lugar ali, né? Mas eu quero dizer para você nesta noite, nesta manhã, aliás, estou acostumado a falar de noite, pregar de noite. O Filho de Deus, então, irmãos, tem direito a esta promessa maravilhosa. A promessa de que Deus vai aniquilar o seu inimigo. Não se preocupe com as setas, com os dardos, né? A intenção dele é só isso, te dar rasteiro. Mas Deus não vai permitir. A promessa é: Deus vai, e quem sabe agora, Deus está aniquilando todos os seus inimigos, para que você venha cantar o hino da vitória. Amém? Para que você venha cantar o hino da vitória. Então o Filho de Deus tem direito às promessas. Primeiro, a promessa da presença de Jesus, a promessa de aniquilar o inimigo e a promessa de sermos semelhante a Jesus Cristo. Essa promessa é maravilhosa, né? O apóstolo São João, na sua primeira epístola,
no capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer assim, no capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Olha que promessa maravilhosa tem o Filho de Deus, viu? Promessa de ser semelhantes a Jesus. Nós seremos transformados e teremos a semelhança de Jesus. Olha que promessa maravilhosa. Olha como é bom ser filhos de Deus. Olha que diferença de ser um filho de Deus. Sermos transformados à semelhança de Cristo. E nós temos uma outra promessa aqui, irmãos. A promessa de ver Jesus como ele é. Como o João está dizendo também. Isaías fala, Isaías fala, descreve Jesus Cristo, um homem muito parecido com os demais judeus, Mas o Jesus que eu quero ver, que você quer ver, é aquele que nós vemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, No capítulo 1, que ele mesmo, João, vai relatar. Olha aqui, capítulo 1 do livro de Apocalipse, o livro das revelações, que coisa maravilhosa, olha só. Nós vemos lá no versículo 12 ao 16. Olha o Jesus que nós vamos contemplar. É mais maravilhoso ainda do que a nossa mente possa imaginar. No versículo 12 até o versículo 16. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 cartiçais de ouro. E no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, olha aqui que coisa tremenda, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e Jesus glorioso, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eita, Jesus maravilhoso, irmãos? Esse é o Jesus que nós vamos ver lá na glória. Que coisa maravilhosa, bem diferente do Jesus lá de Isaías, no capítulo 53. Você pode ir na sua casa, você pode meditar, viu? Esse Jesus que João relata para nós em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, 16, bem diferente. Quando João ouviu aquela voz forte, virou-se para ver quem falava. Que visão esplendorosa, meus amados, E a Bíblia vai dizer que João caiu como morto. João caiu como morto, certamente desmaiado por causa da glória do Senhor Jesus. Que coisa tremenda, Então, são essas as promessas que nós temos direito como filhos de Deus, promessas como filhos de Deus. E você que é filho de Deus tem direito a essas promessas, Promessa de ser semelhante a Jesus, promessa de ver Jesus como ele é, Aí as pessoas falam, criam-se desenhos aí de Jesus. Já dizia um hino, se não me falha a minha memória, mas quem compôs aquele hino, Rosto de Cristo, me parece que foi o saudoso irmão Josias Menezes, E que ele fala: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar, Aí vem cantando aquele hino bonito. Não, aí ele vem dizendo no coro: não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Aí ele vai dizer lá numa frase do hino
que é falsa a inspiração do pintor. Eles criaram ali um Jesus assim, assado, e ele diz que é falsa a inspiração do pintor. Mas uma coisa é certa, assim como ele é, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos. João viu ali a cabeça dele, os cabelos dele, branco como a lã, né, como a neve, a lã branca como a neve, os olhos como chama de fogo, pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Essa foi a visão que João teve na ilha de Patmos. Uma outra promessa, como filhos têm direito, se és filho, você tem direito, a promessa de participar da herança. Promessa de participar da herança. Que herança é essa, irmãos? É a herança da incorruptibilidade, a herança incorruptível de uma vida futura. Isso é tremendo, irmãos. Glória a Deus. Além da salvação, nós vamos receber também galardões, né? Além da herança na eternidade, receberemos galardões, viu? Nós temos ali o tribunal de Cristo e nós temos o grande trono branco. O tribunal de Cristo, quem vai comparecer ali são os crentes salvos em Jesus, viu, irmãos? Existe uma diferença de tribunal de Cristo para o trono branco. O tribunal de Cristo, os cristãos que foram fiéis aqui até a morte, irão comparecer para receber. Aqueles que receberão o galardão que fizeram bem ou mal, esse mal, já que são crentes e foram salvos e vão comparecer diante do tribunal de Cristo para receber os galardões, não é o mal no sentido de maldade, é o mal de ter feito a obra, não fez do jeito que tinha que fazer, né? Mas fez, mas vai receber os galardões. Então a gente não pode entrar aqui nessa linha aqui, senão a gente vai tomar muito tempo da live, e eu já era para ter encerrado a live, está muito comprido já, que depois será tirada, removida do Facebook, será lançada, postada no meu canal no YouTube. Eu estou com um novo canal porque o YouTube derrubou o meu canal. Mas eu tenho um novo canal, Pastor Rogério Farias. Depois, se você puder se inscrever, eu te agradeço muito. Se todos que estivessem no meu Facebook se inscrevessem, o YouTube jamais me derrubaria, que eu tenho mais de quase 3.000 na linha da amizade do Facebook. Poderia, né, se inscreverem no YouTube, mas cada um faz aquilo que quer. Eu só pediria, por gentileza, peço com muito carinho, muito respeito. Se você puder se inscrever lá, eu te agradeço. Mas, olha só, irmãos, promessa de participar da herança, a herança da incorruptibilidade. Lá nós não vamos ter mais nenhum choro, nenhuma lágrima. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Lá não haverá enfermidade, lá não haverá fome. Nós se alimentaremos da árvore da vida. Lá não haverá sede, porque estaremos bebendo da fonte da água da vida. Lá não vai faltar luz, porque a cidade é iluminada pela glória do nosso Deus. Aqui vai haver caos, irmãos. A igreja, quando for arrebatada, vai haver um grande caos nesta terra. Vai haver fome, mas nós vamos estar saciando da árvore da vida. Vai haver falta de água nesta terra. Aliás, eu desconfio muito, eu não tenho muita certeza, mas segundo nós lemos na Bíblia, parece que as guerras, as brigas na grande tribulação não será por petróleo, não. Fique tranquilo. Vai ser por água potável, viu? Vai ser por água potável. Então a água vai ficar extinta aí, o pessoal está brigando. Por isso que os europeus aí, esse pessoal tem muito olho grande, ó, aquele olho gorduroso nas nossas terras que é abençoada no nosso Brasil. Mas a igreja não estará mais aqui. Enquanto aqui terá escassez de comida, que aliás para comer vai ter que ter o sinal do bicho, filho, senão você não vai comer. Mas a igreja do Senhor estará alimentando da árvore da vida. Vão morrer de sede aí muita gente, mas a gente vai beber da fonte da água da vida. Amém? Então, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo para o meu mano. Esse é meu irmãozão, que eu amo de coração e de paixão. Meu irmão duas vezes, meu irmão em Cristo, meu irmão também natural.
filho de meu pai, saudoso presbítero Geraldo, que eu não gosto nem de falar, que os olhos já lacrimejam, né? Não repare. Saudoso presbítero Geraldo e saudosa irmã Inês, mulher guerreira, trabalhadeira, mulher que soube criar os seus filhos, né? Mulher que soube valorizar o que é ser mãe. E um dia essa lágrima que está saindo aqui dos meus olhos não vai sair, não vai ter mais lá no céu. No céu é lugar de alegria, e nós estamos batalhando, lutando e não saindo da presença do Senhor porque eu quero ver mamãe, quero ver papai. Não sei como será, irmãos. Eu sei de uma coisa, que o céu não é lugar de estranho. Me perdoe aí os teólogos, as pessoas que sabem muito, eu sei pouco. Mas uma coisa eu sei dizer, que o céu não é lugar de estranho. Aqui sim, nós estamos em terras estranhas, porque nós não somos daqui, anote isso. Nós somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. A nossa morada aqui não é eterna. A nossa morada é no céu, é no céu. É lá, irmãos. Então eu me lembro de Jesus, quando lá no Monte da Transfiguração apareceu lá Elias e Moisés. Se nós não soubermos explicar, não tivermos a revelação da palavra, se nós ficar com esse negócio de interpretar, de traduzir, cuidado. Você pode entrar na linguagem espírita, em vez de sair de espiritual e entra na linguagem espírita, não é? Então aquele Monte da Transfiguração está lá, Moisés e Elias falando com Jesus, né? Monte da Transfiguração, Jesus ali, né? E Moisés e Elias, que já haviam morrido, não tinha nem foto na época, nem existia. Pedro disse: que lugar maravilhoso, bom é estarmos aqui. Quem gosta de estar onde Jesus está, irmãos, onde a glória de Deus é manifestada? Pedro disse: façamos uma casa para ti, para Moisés e Elias. Como é que eles conheceram Elias e Moisés, irmão? Ninguém mostrou foto para eles. Olha quanto tempo esses homens já haviam morrido, não é? Eu não quero entrar nem na linha teológica aí de alguma explicação, o que significa o Elias, o que significa Moisés, o que significa Cristo. A gente sabe que profetas, lei e graça, mas eu quero abrir parênteses para dizer isso, irmãos. Quem disse para ele? Então, é o Espírito Santo que mostrou a eles, que disse para eles: aquele ali é Moisés, aquele é Elias. Assim também lá no céu. A gente não vamos se lembrar das coisas desta terra, porque senão a gente vai chorar, porque de repente um filho nosso não vai, um esposo, a esposa não vai. Não é, irmão? Então, um amigo, um irmão, um parente que a gente tanto ama, um pastor, não sei, não vai. E se a gente for lembrar lá, a gente vai chorar. Mas no céu não é lugar de choro, porque toda lágrima será enxugada. Lá só vai haver alegrias. Então eu quero crer, irmãos, que eu não sei como, mas verei mamãe, verei papai. Amém? Verei mamãe, verei papai. Não sei. Então, me perdoe aí os teólogos, as suas linhas teológicas, eu apanho mesmo. Você pode vir com Bíblia, eu posso, mas a minha fé. Eu vejo assim. Lá não é lugar de estranho. Estranho é aqui. Lá meu lugar é lá. Nosso lugar é lá. Amém? Lá sim é a nossa terra verdadeira, a nossa pátria real. Nós somos cidadãos do céu. Nós temos a cidadania aqui da terra, nós temos aí nossos CPF, nosso RG, somos cidadão da terra, temos que responder como cidadão terreno, mas na realidade somos cidadãos do céu. A dupla cidadania. Uma hora vai ser uma só, do céu. Nós somos de lá. Por isso que as pessoas chamam a gente de extraterrestre. Numa parte assim, entre aspas, né? Eu concordo até com eles. Nós somos extraterrestres, nós somos do céu, cidadão do céu. Tá bom, meu irmão? Te amo de paixão, meu irmão Samuel. Que Deus abençoe a você, a sua esposa Simone, seus filhos, meu sobrinho Jonathan e Jamília. Eu amo muito vocês, de coração. Então, irmãos, essa é a promessa de termos a herança de morar no céu, de ter uma vida incorruptível, que enfermidade, dor, nada disso terá oportunidade. Nos nossos corpos serão corpos celestes, corpos iguais de Cristo, corpos iguais. E essa dor aí de hospital, de dores, até pessoas que morrem, que deixam saudades e tal, tudo isso vai passar, viu? Tudo isso vai passar. Mas, então, fechando aqui, irmão, resumindo o negócio aqui. Então, existe, segundo a Bíblia, à luz da Bíblia, diferença. Existe
diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus, sim. Então eu estou de acordo aí com as pessoas que preguem deste ponto da palavra, à luz da Bíblia. Existe diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus, sim. Existe diferença. Amém? Então vamos nos esforçar, anote aí, vamos nos esforçar, pois, para nós alcançarmos as promessas que nos aguardam como filhos e verdadeiros cristãos. Eu quero agradecer a todos que participaram da nossa live, agradecer a minha prima Lúcia, meu irmão Samuel, duas vezes. Obrigado por lembrar da minha esposa, Paula Faria. A gente conhece ela como Paulinha, né? Muito obrigado pelo carinho. Quando a pessoa tem assim esse reconhecimento, é muito louvável, né? A gente não quer ser engrandecido, mas o reconhecimento é louvável. Deus abençoe a todos, a Lúcia Monteiro, minha prima, a Nath, que sempre participa das lives, tá bom? E vamos orar para que Deus abençoe a sua vida. E obrigado e uma boa segunda-feira para você, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te pedir, ó Pai, que abençoe a cada um dos ouvintes, aqueles que estão assistindo a live. Deus amado, visita seus familiares, aqueles que estão em hospitais, acamados, estão presos, famílias que estão passando, ó Pai, dificuldade com filhos, né? Enfim, algum problema no trabalho, algum problema financeiro, que Satanás tenha lançado seta para que venha lançar nele depressão, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. E abençoa, Pai, como ministro da tua casa. Eu te peço, Pai, libera agora a bênção para a vida dos teus servos, teus filhos, ó Pai, que nós aprendemos nesta manhã. Filhos que têm uma diferença de ser filhos e criatura, Deus. Amém. Aliás, a criatura, irmão, tem direito à graça comum, ou seja, eles se alimentam da mesma coisa que a gente se alimenta. Batata, cenoura, tomate, arroz, beneficiam com a chuva, com o sol. Essa é a graça comum. Mas para ter a graça salvadora, também precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que Deus venha fazer você se tornar um filho de Deus. Não ser chamado de filho de Deus, mas ser filho de Deus, que é muito maior, é muito mais excelente. Deus abençoe. Dê a você uma segunda-feira abençoada. Fique com Deus, em nome de Jesus. E até mais, se o Senhor assim permitir. E te encontro lá no YouTube, canal do Pastor Rogério Faria. Se inscreva lá, tá? Aos amigos do Facebook. Vou tirar a live do Face, mas vou estar no YouTube com esta mensagem. Se quiser comentar lá, dar seu like, o YouTube vai ver e vai valorizar o canal do Pastor Rogério Faria. Para a glória de Deus. Tá bom? Eu ia falar mais um assunto aqui e às vezes a gente esquece. Sim, nós temos culto na nossa igreja aqui toda terça-feira. Vem aprender conosco. Nós temos ensino da palavra e nós temos também oração de joelho. Toda terça-feira, a partir das 19 horas. Na quinta-feira, culto público. Tá bom? Nós estamos aí estudando outros cultos, porque estamos dando início, pouco dia no nosso templo provisório. Templo provisório, que nós estamos orando para que Deus venha nos abençoar, para nós termos nossa sede própria. E domingo, sempre às 19 horas também, culto público. Você é o nosso convidado para adorar e louvar a Deus. Traga a sua família, vamos receber com muito carinho. A igreja é pequenininha, mas o Deus é grande, tá bom? É pequenininha, mas recebe a todos. É igual o coração de mãe, mas o coração ali é o coração de Deus. A casa é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Assembleia de Deus, Rocha Eterna, Rua Fenícia, lote 16, quadra 73, aqui na Praça da Bandeira, em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos. Amém.